Algumas coisas aqui interessantes que valem para o nosso quadro Doutrina em Tela. Tanto exagero que as pessoas realmente não param para analisar, elas aceitam principalmente aquelas que são alienadas, existe uma lavagem cerebral, foram criadas no meio, num contexto evangélico, filhos de pastores ou conhecedores da palavra, apesar de conhecer a palavra, não conhecem verdadeiramente Jesus, não conhecem a essência da palavra, a interpretação da palavra, e começam com aquelas coisas todas. Olha, sinceramente, me incomoda. Mas como essa temática eu não falei por completo aqui, até tem um vídeo que fala sobre jogos eletrônicos, ser pecado, está no outro canal, em breve eu vou colocar aqui. Eu já falei de masturbação, já falei de população noturna no canal, só me falta falar de pornografia e também dos jogos. Acho que dos jogos já falei, mas como eu disse, não falei aqui nesse canal. Vai falar de todos os tipos de jogos, acho que é melhor nesse sentido. Então, eu recebi recentemente um comentário de uma pessoa novata, ou eu não digo novata no Evangelho, já com algum conhecimento do Evangelho, mas só que não aquele conhecimento profundo, então se torna novato, neófito. E novo também no meu canal. Eu creio que essas pessoas estão vindo novas porque vieram por conta das pregações do missionário que eu coloquei aqui, por conta das pregações da Ereni que eu coloquei aqui. Meus caros, eu vou dizer uma coisa bem para vocês. Eu não pertenço a IPDA, estou fora da IPDA há 11 anos, tá? Para aqueles que estão chegando aqui. O fato de eu colocar um áudio que eu gravei da época que eu pertencia a IPDA, não quer dizer que eu concordo 100% com a IPDA, não quer dizer que eu sou membro de IPDA, isso fica bem claro. Agora, os áudios que eu coloquei recentemente, por exemplo, da irmã Irene e da Rosa Tenório falando sobre a Trindade, eu creio naquilo que elas falam, eu concordo, enquanto a partir de outras questões eu discordo. Porque uma sobre a questão do adultério, também concordo. Também sobre as lutas no lar. E as pregações do missionário que eu coloquei também, alguma coisa eu concordo. Mas não quer dizer que eu concordo 100% com aquilo que eles pregam lá dentro. Tem muita coisa que é errada, heresia. Tem muita coisa que não é de Deus e tem muita hipocrisia. Por exemplo, vou começar pela questão dos jogos. Vocês sabiam que a maioria, para não dizer todos, da família Miranda, mesmo pregando em cima do púlpito, jogam? Isso mesmo, jogam. Principalmente os netos. Jogam joguinhos no celular. O neto jogava até futebol, que o missionário levava ele lá para jogar futebol na Portuguesa e no São Paulo. Aí vem dizer, o jogo é pecado. A idolatria, o fanatismo ao futebol que é o pecado. Jogar bola não é pecado. Então teve uma pessoa que falou o seguinte nos comentários, não vou dizer o nome dela aqui. Eu queria tanto voltar para a igreja, eu estou indo até aqui uma igreja IPDA aqui perto de casa, só que tem duas coisas que me impedem de chegar a Deus. Que eu sou viciado, dá a entender que ele seja viciado em jogos, ou por conta dos jogos e por conta da pornografia. Aí por isso que eu fiz esse vídeo, resolvi fazer esse vídeo. Então, eu estou falando dos jogos, veja bem, a família toda jogava o joguinho, eu não vou dizer o missionário não jogava, obviamente, mas levou o neto lá para jogar futebol. Então tem muita hipocrisia. Vocês acham que realmente os netos missionários não jogam, não brincam? Na época que eles só ficavam lá na área administrativa, porque tem gente que não sabe de nada. Tem a área administrativa, tem a área jurídica e tem a área espiritual. Os netos missionários sempre estiveram na área administrativa e jurídica, vamos dizer assim, ou no departamento administrativo da IPDA, sempre tiveram, inclusive eles têm nome deles em rádios desde quando são crianças. Com 7 ou 8 anos, o Davizinho já tinha uma rádio, era proprietário de uma rádio, ou sócio de uma rádio, para vocês terem uma ideia. As pessoas desconhecem essa verdade. Então, lá nos interiores, eles sempre estiveram por lá. Inclusive, o próprio Davizinho dizia que brincava dentro da própria IPDA, jogava dentro da própria IPDA. Mas não era convertido, não pregava. E daí que não pregava, mas é membro da família, estava na parte administrativa depois. Então, e fica ali, porque pecado, que pecado? Aonde me aponta na Bíblia que o jogo é pecado?
na ponte. E depois sem falar da própria hipocrisia do missionário e da família que pregava contra futebol, pregava contra tudo, e estava lá abraçando o neto jogando futebol. E o missionário outrora era São Paulino, então defendendo o próprio neto que ia jogar para o São Paulo, aí deu um problema lá no joelho, não foi mais jogar no São Paulo. Vamos parar com essa tolice. Tudo é pecado, tudo é pecado. O jogo não é pecado. O pecado é a idolatria, o pecado é o fanatismo. Seja o jogo que for, desde o jogo de videogame, de futebol, de basquetebol, de tênis, de luta livre, do que for, seja você jogando futebol, seja você jogando dominó, jogando canastra, jogando sinuca, tudo, não tem pecado algum. Mas nós temos que servir ao Senhor sem distração alguma. Mas isso, aquilo, aquilo outro. É isso mesmo? O jogo não serve para aprender alguma coisa? Você sabia, tem gente que é tão... Bom, você sabia que quando você vai, e isso veio como norma agora, quando você for fazer a sua carteira, eu já tenho a minha há mais de 10 anos atrás, desde 2009, carteira de motorista, na época não precisava, mas você que é jovem e vai fazer a carteira de motorista, agora tem lá, principalmente nas grandes cidades, a obrigação do sujeito fazer um simulacro. O que é um simulacro? Você jogando videogame, entre aspas, é isso. Com um carrinho para ver se você tem direção, para ver se você tem cognição motora, coordenação motora, melhor dizendo, cognição e coordenação motora, para ver se você consegue guiar para a direita, para a esquerda e por aí em diante. Lá está um carro, você num volante que faz um simulacro, é como se fosse um videogame jogando o carrinho, você acelera lá e pronto, eles te avaliam por aquilo, você é obrigado a fazer. Então as pessoas não sabem de nada. O jogo ele serve para a nossa memória, ele serve para simular muitas coisas na nossa vida, serve inclusive para nos desestressar e para tantas outras coisas. Só que tem jogo também maléfico, eu não vou dizer que não tenha. E esses têm que ser eliminados. Agora, jogos saudáveis. Inclusive, tem jogos que fazem com que a pessoa faça até atividade física. Eu não vou saber dizer qual que seja o nome do jogo, porque eu não tenho, mas eu sei que existe. E também a marca do próprio aparelho que reproduz o jogo, que a pessoa está fazendo exercício físico. Por exemplo, um jogo manda você fazer assim, levanta o braço, levanta o outro, e agora pula, e você vai fazendo, vai ganhando ponto, mas aquilo é um exercício físico do teu corpo, que você pode fazer em casa, e um monte de pessoas fizeram agora, principalmente na quarentena. É pecado fazer bem para o próprio corpo físico. Outrora, o grande problema no videogame era a pessoa ficar ali diante da TV com a cabeça abaixada e sentada por horas e horas. Isso traz uma problemática para o físico, sem dúvida alguma. Agora tem jogos que fazem você movimentar. Qual é o problema disso? Fazendo bem para o físico, fazendo bem para a mente. É pecado, porque os apóstolos não faziam. Pois é, os apóstolos não faziam, mas também você não faz nada que os apóstolos faziam. Por exemplo, você usa batina, que nem os apóstolos usavam, você usa túnica, você deixa a barba crescer, que nem os apóstolos usavam, ou os profetas do passado usavam também, barbona desse tamanho, que era a tradição dos judeus. Você, se for mulher, você usa um vestidão comprido até lá nas pontas dos pés, como faziam as mulheres do passado. A pessoa não consegue interpretar a Bíblia à luz daquilo que nós temos como conhecimento hoje em dia. Por exemplo, os apóstolos jamais imaginavam que um dia ia existir internet, que ia existir alguém falando deles por internet, comentando, fofocando da vida deles na internet. Então, é um processo lógico. Não tem pecado. O pecado do jogo, existe sim um pecado do jogo. São no mínimo 3. Quais são os pecados do jogo? Você ser viciado no jogo, você não faz mais nenhuma outra coisa, só jogar. Isso é pecado. Porque você priva de estar com a família, você priva de estar com os amigos, você priva de estar com aqueles conhecidos até mesmo de igreja, e fazer outras tarefas, você fica ali, não trabalha, não faz nada. Tem aqueles que ganham dinheiro com o jogo, são chamados os gamers. Esses não ganham dinheiro com o jogo, não tem problema também. Mas o vício, além da profissão, é um complicado, que pode trazer não problemas para a vida, só para a vida espiritual, mas também para a vida física.
Outro problema do jogo, o fanatismo e a própria alienação ou idolatria. Por exemplo, aí eu já estou falando não do jogo do simulacro do videogame, mas sim dos jogos fora eletrônicos. Por exemplo, você vai jogar sinuca e começa lá a brigar porque ganhou o jogo, outra pessoa não quis aceitar o jogo, aquele fanatismo, aquela coisa toda. Você vai jogar um dominó, a mesma coisa. Às vezes até aposta e perde dinheiro ali à beça, como também canastra. Vai apostar em jogos, virando aquilo um vício, virando aquilo um mal para a pessoa, perdendo dinheiro. Outros vão jogar futebol e vão brigar. Outros vão torcer para time de futebol e vão brigar porque o outro time ganhou, vai dar aquele conflito, aquela obra carnal. Isso é pecado. Agora, o jogo em si não é. Aliás, os jogos servem, inclusive, até para aprendizado. Eu já coloquei um vídeo aqui no canal, um joguinho bíblico. Jogo bíblico, isso mesmo. Mas era um jogo de perguntas. Perguntas e resposta bíblica. Você pontuava. É um jogo aquilo ali também. Aí a pessoa, mas o jogo também separando de Deus. Qual é o jogo primeiro? Segundo ponto, você é fanático por aquele jogo? Você é viciado naquilo? Outra coisa a ser dita, você é um profissional daquele jogo? Você ganha dinheiro com aquilo? Se ganhar, tudo bem. Eu não vejo nenhum problema um jogador de futebol ganhar dinheiro com o próprio jogo de futebol, com a prática de futebol, de ser um profissional, porque é uma profissão. Pior é estar enganando aí em nome de Deus e ganhar dinheiro fácil. Tá, então já resolvemos essa questão do jogo. Está mais do que provado que jogo algum seja pecado. Porque nem na Bíblia se fala. Muitos vão se apegar àquele versículo bíblico que Paulo diz assim: mas nós corremos por um prêmio que não é corruptível, como aqueles que correm nos estádios por um prêmio. O que Paulo estava falando ali? Estava falando das Olimpíadas do tempo passado, da época da Grécia, que existiram essas Olimpíadas, do povo grego. As Olimpíadas que nós conhecemos dos dias atuais é de 1800 e pouco, 1900. Mas antes, na era grega, onde Paulo estava no contexto, inclusive a igreja onde estava, em Coríntios, era na Grécia, porque Coríntios é na Grécia, Coríntio. Então ele falou em alusão, em comparação, em analogia. Mas a gente não vê ali dizer que é pecado aquilo. Assim como eles lutam para ganhar algum título, nós lutamos para ganhar a salvação. Sim. Provavelmente eles não tinham tanta distração, porque eles provavelmente não jogavam, porque senão iam ser perseguidos pelo Império Romano. Outra hora era tudo o Império Romano comandando, o povo grego, enfim. Então, dificultava. Mas não estamos vivendo, por exemplo, eles não estavam vivendo como nós estamos vivendo no Brasil, onde tem direitos e deveres, tudo extraído da Bíblia. O direito veio da Bíblia. Hoje se fala de Jesus em tudo quanto é lugar, inclusive no futebol. Eles não viveram essa época. A época deles era reprimida, era uma época de perseguição mesmo, que não é essa que esses falsos profetas dizem, que estão sofrendo. Eu estou sendo perseguido. O Bruno G está perseguindo a EPDA, o perseguidor. Perseguição é aquela que os apóstolos passaram, seus canalhas mentirosos, que foram mortos, que eram chamados de seitas, e o grupo era chamado de seita dos nazarenos. Aquilo que era perseguição, porque era perseguição de morte, assim como muitos cristãos morrem lá na Nigéria, morrem em outros países onde há a ditadura, há o totalitarismo, a ação de um governo autoritário. Muito bem, acho que deu para resolver essa questão dos jogos. E a questão da pornografia. Olha, na Bíblia eu nunca tinha lido, ou até li e não tinha entendido, mas na Bíblia está a poluição noturna. Isso aqui é uma polêmica, que a igreja não ensina nada, ele só sabe ensinar o seguinte: você tem que dar o dízimo, senão você vai para o inferno. Só isso que ele sabe ensinar. A maioria das igrejas não tem compromisso com o ensino, não tem compromisso com nada.
E os que vêm aqui me atacar, vai lá pedir para a sua igreja ver se tem esse ensino. Não tem. A maioria dos ensinos que eu passo aqui, a tua igreja, seja qual ela for, não passa. Porque não é interessante. Não dá dinheiro, não dá lucro. Eu não ganho nada fazendo o que eu estou fazendo. Eu não ganho no YouTube, eu não ganho oferta, eu não ganho nada. As pessoas não querem ser membro do canal, porque eu sou o herético, eu sou o profano, o endemoniado, encapetado. Aí vão lá, trocam alhos por bugalhos, gato por lebre, trocam assim como Esaú trocou a primogenitura por um bocado de lentilha. Aí vocês vão lá para aqueles estudos mequetrefes dessas instituições, depois ainda vocês, de ato de gratidão, tá? Uma gratidão até equivocada, vocês dão oferta para eles. É assim que funciona. Então, eles nunca ensinaram isso aí. E eu tenho um vídeo aqui no canal, não vou adentrar em detalhes não. Então tem a poluição. A poluição noturna, em outra palavra, é quando a pessoa não está nem pensando em mulher, mas é como é natural, é fisiológico, a pessoa, o homem ejacula. Isso aconteceu comigo. Eu não me masturbava, estava dentro da igreja, o obreiro, 2, 3 meses, saiu um sêmen. Aí o outro dizia, você está em pecado porque masturbou. Como? Se eu não usei as minhas mãos? Como que eu me masturbei? Aquilo é fisiológico, assim como a menstruação da mulher é algo natural, fisiológico. Então eles não ensinam essas coisas. Ficam só colocando culpa na cabeça das pessoas e deixando as pessoas perturbadas com isso tudo. Aí começa, pornografia é pecado, masturbação é pecado, mas não explico nada. O problema da masturbação e pornografia é o vício. A poluição noturna não é pecado, que é o ato involuntário. Você não vai manusear lá, acontece. Assim como no caso das mulheres. Tá? Segundo ponto, e está lutando para ter uma mulher, trabalhando para ter uma família digna, ainda que seja pecado, entre aspas, Deus perdoa. E na minha concepção, na minha visão, não é pecado. O pecado sim é o vício. Você fica 3 horas só naquilo. Eu já fui um desses quando eu não conhecia a palavra. Principalmente na minha adolescência, no início. Quando eu descobri para a minha vida sexual, nos meus 13 anos. Tá? Então eu ficar 3 horas, às vezes não fazer outra atividade, eu ficava naquilo. E se alimentando cada vez mais. Isso é pecado. Agora, uma vez ou outra, você não tem uma mulher. Não é. Ou você deixar para que aconteça a poluição noturna, que vai acontecer, mesmo você sem pensar em mulher. Aí vem os conspiracionistas dizer que tem uns diabos que satisfaz com desejo sexual. São esses que faz você acordar melado. Né? Os homens não entendem o que eu estou falando, melado. Aí acordar assim, é poluição noturna. O povo de Israel considerava isso impureza. Assim como a menstruação também era impureza. Impureza não é pecado. Então quer dizer que a menstruação da mulher é impureza? É pecado? É impureza e pecado? Tem gente que não tem conhecimento, não tem lógica. Não tem. O povo judeu era uma coisa, o povo cristão de igreja é outra. A palavra masturbação você não encontra na Bíblia. Pornografia você também não encontra. Mas é claro que indiretamente está lá o vício, a prostituição. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês vão ficar escandalizados. E era um grandão da IPDA, disse para mim, Deus é testemunha. Tá? Analise nesse ponto de vista. Certa feita eu falei para um grandão da IPDA, por que ele adulterava? Se era para ele adulterar ou prostituir com uma garota, ele já não era mais casado, já tinha separado, por que ele não se masturbava? Se era pecado, era o menor pecado. Ele disse para mim, não, se é para fazer, eu vou lá e faço mesmo. Inclusive foi lá e fez mesmo filho. Olha a mentalidade. Aí você fica condenado, você fica se condenando, porque está masturbando, é pecado. E o teu pastor está lá dizendo que a masturbação não é o suficiente para ele. Tem que ir lá atrás de novinhas.
Isso que é terrível, esses dois pesos, essas duas medidas. Isso que me incomoda. Está cheio de hipocrisia por aí. Outros vão dizer que lá em Gênesis 38, que fala de Onã, que ele teria ejaculado fora, não engravidado a moça que estava em pecado. Era masturbação. Não é. Ali é a lei do levirato, você nem sabe o que significa isso. Lei do levirato, já falei aqui no canal, procure aí. Não vou falar também o que seja. Procure o que é a lei do levirato, eu digo que é a lei do levirato. Tá? Então examine a Bíblia, examine a história, examine tudo, examine a ciência, examine a física, a química, tudo, para não ser feito de bobo, para não estar se autoculpando, se autocondenando. Ok? Eu falo assim, mesmo sem ganhar nada, porque um dia eu já fui enganado, e um dia eu já fui também um sofredor com a culpa. Um dia eu já me autoculpei, vou para o inferno porque eu masturbei, sendo que eu não estava masturbando, estava acontecendo a poluição noturna, que estava na Bíblia e eles não me explicavam isso. Teve algumas vezes que eu deslizei, teve algumas vezes, mas a maior parte era poluição noturna, que acontecia de 3 em 3 meses no meu caso, de 2 em 2 meses por aí. Abrir o jogo e falar isso, eles não falam. Davizinho, sacrossanto, que é agora o iluminado da IPDA, né? Que é o camarada do conhecimento, ele fala isso? Não fala. Será que ele confessa que um dia já masturbou na vida? Não confessa. Será que ele fala da poluição noturna? Não fala. Vocês acham que é uma maravilha, é um libera geral, é o camarada, né? Os outros conservadores colocam pecado em tudo, até que não existe. Não é para tomar a vacina porque vai para o inferno, a marca da besta. Esses evangélicos me incomodam, sinceramente, tão distante do evangelho de Cristo há trocentos anos luz. Tá louco.